aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver uma questão utilizando o método das cascas cilíndricas, ok? A questão é: encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno da reta x igual a 1 da região delimitada sobre a curva f de x igual a x raiz de 1 menos x ao quadrado, onde x varia entre 0 e 1, ok? Pronto. Então, o que seria inicialmente o método das cascas cilíndricas? O método das cascas cilíndricas seria como se em um sólido de rotação, onde rotacionamos a função, a curva que a função faz, rotacionamos essa curva em torno do eixo pedido pela questão, certo? E tentamos visualizar cilindros ao redor desse eixo, certo? Qual é o intuito aqui? O intuito é conseguirmos achar onde a gente tem que a área desse cilindro vai ser 2πrh. Então, onde está a variação de x, certo? A variação de x, ela vai nos dar a derivada da área, que vai ser o volume, certo? Então, quando integramos, ou seja, quando fazemos somas infinitas de cilindros dentro da figura que é formada ao rotacionarmos essa curva, conseguimos achar uma relação muito importante para utilizarmos e resolvermos essa função, ok? Pronto. Então, temos aqui o eixo y e o eixo x, e podemos dizer que a altura desse cilindro esticado vai ser dada por f de x, e a largura, certo? Vai ser dada por a largura do cilindro médio, vai ser dado por x, ok? E o que seria o cilindro médio? Seria justamente o que eu falei. Um cilindro que está inscrito dentro da curva rotacionada ao redor do eixo que a questão pede, ok? Pronto, vamos lá. Eu vou ter que a área vai ser igual a 2πrh, que é o raio do cilindro médio, ok? E h, a altura desse cilindro médio. Colocando em função de x, a vai ser igual a 2π x f de x. Quando derivamos a área, achamos o volume, e o volume vai ser 2π x f de x dx, ok? Olá, aqui quem vos fala é João Vitor Barreto e eu vou demonstrar como se calcula o volume dessa figura aí, cuja sua função é y igual a x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Olhando para o seu gráfico, a gente pode ver que ela é delimitada no eixo x de 0 até 1 e tem seu eixo de rotação quando x é igual a 1. Então, ela vai rotacionar nessa reta aí, onde x é igual a 1. Para a gente calcular esse volume, vamos utilizar o método de cascas cilíndricas, onde é necessário saber a altura dessa figura, saber a sua espessura mínima, que seria o dx, e saber o raio médio, que a gente pode calcular aqui, olhando para essa figura, de 1 menos o x, que está representado embaixo do gráfico. Indo para a fórmula, que é 2π, integral com os limites de a até b aqui seria 0 e 1, o x, que é o nosso raio médio, e f de x, que é a nossa altura. Substituindo, o x vai ser 1 menos x, e a função é a mesma do gráfico, x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado.
Como seria bem difícil a gente calcular isso aqui, preferimos substituir 1 menos x ao quadrado por cosseno ao quadrado de θ. Nisso, x vai ficar igual a seno ao quadrado. X vai ficar igual a seno de θ, onde θ vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Substituindo tudo, a gente vê que o limite da função muda. Porque antes quem estava variando era x, agora é seno. Então, isso vai variar agora. Então, no lugar de 1, onde é que seno de θ é igual a 1? É quando θ é igual a π sobre 2. E quando seno de θ é igual a 0? Quando θ é igual a 0. Então, o 0 continua. Nisso, é que a raiz quadrada de cosseno ao quadrado vai ser eliminada. Então, a gente vai ficar com essa equação aqui, onde 2π da integral de 0 até π ao quadrado de 1 menos seno ao quadrado vezes seno vezes cosseno. Tirando seno e cosseno do parêntese, a gente consegue fazer uma distributiva, onde 1 multiplica seno vezes cosseno e menos seno multiplica seno e cosseno. Nisso, a gente chega nessa equação que facilita muito a nossa vida por conta dessa subtração que entra no meio. Agora iremos calcular 2π da integral de 0 até π ao quadrado de seno vezes cosseno de θ menos seno ao quadrado de θ menos vezes cosseno de θ. E essa é a nossa integral já separada, onde vamos calcular elas separadamente pelo método de substituição, que vai ser bem rápido. As duas a gente vai substituir u por seno ao quadrado, por seno de θ, e du vai ser cosseno de θ. Então, na primeira, seno vezes cosseno, a integral de seno vezes cosseno, substituindo por u, vai ficar u du. A integral de u é u ao quadrado sobre 2. Então, substituindo, a gente tem seno ao quadrado de θ sobre 2, na primeira integral. Na segunda, de seno ao quadrado vezes cosseno, substituindo u sendo cosseno, a gente vai ter a integral de u ao quadrado du, onde sua integral é u ao cubo sobre 3. Então, substituindo u agora, a gente tem seno cubo de θ sobre 3. Então, voltando para nossa conta original, sem as integrais agora, vamos apenas substituir os limites. Então, primeiro limite é a primeira equação, seno ao quadrado de θ sobre 2, com os limites de π ao quadrado menos 0. Calculando seno ao quadrado de π sobre 2 dividido por 2, a gente tem 1,5. E seno ao quadrado de 0 já é 0, dividido por 2 continua sendo 0. Menos seno ao cubo de π sobre 2 dividido por 3, que é 1/3, menos seno ao cubo de 0, que é 0 dividido por 3, então continua 0. Então a gente vai somar, no caso subtrair aqui, meio por 1/3, multiplicar por 2π e chegamos na resolução final, onde a unidade de volume é desconhecida, mas o volume dessa figura é π sobre 3.